Bom dia a todos. É um prazer estar aqui apresentando para vocês o meu trabalho no mestrado, que é Estratégias de Calagem e Fertilização com Fósforo e Potássio. Por que esse tema é importante? O Brasil é um dos grandes produtores de grãos do mundo, contribuindo mundialmente para a demanda global de alimentos. E a produção de grãos também é muito importante economicamente para o país. E essa demanda global de alimentos ela tende a aumentar. Há expectativas de que a população mundial ela aumenta até os anos 2100. Ou seja, a demanda global de alimentos também vai aumentar. E cabe a nós, cientistas do solo, estudar como suprir essa demanda global de alimentos, justamente a partir de estratégias que vão melhorar a eficiência dos nossos sistemas agrícolas, aumentando a produtividade e mantendo a sustentabilidade agrícola. As estratégias de calagem e fertilização com fósforo e potássio estão relacionadas diretamente com a fertilidade do solo e com a produtividade das culturas. Falando a respeito da fertilidade do solo, como a professora Amanda colocou, ela é muito além da disponibilidade de nutrientes. São diversos outros parâmetros que influenciam nela. Um desses parâmetros é a acidez do solo. Eu vou comentar para vocês. Os solos ácidos eles representam cerca de 30% dos solos globais, e só no Brasil eles podem chegar a 70%. Isso porque esses 30% a 70%. Por quê? Isso porque nas regiões tropicais e subtropicais, devido às condições climáticas, a gente tem uma maior expressão dessa acidez do solo. Esse gráfico ele mostra o mapa do Brasil, e aqui eu aumentei o mapa da região sul, e a legenda é a seguinte. As áreas em verde, quanto mais escuro o tom de verde, maior a acidez ativa do solo. E quanto mais amarelo, maior a basicidade do solo. Dá para perceber, através do mapa, que a maior parte, tanto do Brasil quanto da região sul, elas têm alta acidez natural desses solos. Essa acidez ela também é dividida em acidez ativa e potencial. A ativa é o período médio com o pH, que é o que esse mapa está trazendo. A acidez potencial ela é como se fosse a resistência do solo à alteração do pH quando a gente aplica um corretivo. Outro fator importante para comentar sobre a acidez do solo é a questão do equivalente. Em solos naturalmente ácidos ele está presente e afeta também o crescimento e o desenvolvimento das culturas, assim como as condições de acidez. Existem algumas formas de corrigir o pH do solo e tornar ele mais próximo do pH ideal para as culturas. E dentre elas, a mais eficaz e barata e a mais utilizada atualmente é a aplicação de calcário. O calcário ele pode ser aplicado em diferentes estratégias. A gente tem a aplicação depois de incorporação ao solo, a aplicação superficial, e é com essas duas que eu vou trabalhar hoje. E qual que é o entrave? É justamente devido ao sistema plantio direto, um dos seus pilares é o não revolvimento do solo. E a partir do momento que a gente não deve revolver o solo, para não estragar a estrutura física, até não atrapalhar a microbiologia do solo, essa aplicação de calcário incorporada ela passa a ser um problema. Então a gente busca alternativas, e uma delas é a aplicação superficial, sem a incorporação. Outra questão é a própria disponibilidade dos nutrientes. O fósforo e o potássio são dois nutrientes muito importantes para o desenvolvimento das culturas, e comumente a gente faz a aplicação deles na superfície do solo, o que causa um gradiente de disponibilidade ao longo do perfil. Ou seja, a gente aplica os fertilizantes aqui na primeira camada, e ao passo que você diminui, aumenta a profundidade no perfil do solo, há uma diminuição da disponibilidade, ou seja, os nutrientes que a gente está aplicando estão se concentrando nas primeiras camadas, e conforme a gente aumenta as camadas aqui, a concentração dos nutrientes diminui. É importante para isso entender a dinâmica de cada nutriente. O potássio ele tem uma dinâmica, ele pode ser perdido por lixiviação ou por escoamento superficial. Em solos com presença de 2:1, acontece um fenômeno que ele pode ser tanto, o solo pode ser tanto uma fonte como um dreno de potássio, dependendo das suas condições iniciais. No caso do fósforo, a gente tem uma condição de que, em solos altamente temperizados com presença de muitos óxidos, ele se concentra nas primeiras camadas e tem baixíssima mobilidade devido à absorção. Justamente devido a essas condições e características de cada nutriente, é importante a gente entender qual estratégia de fertilização ela é mais eficiente
para aumentar em profundidade a disponibilidade dos nutrientes e assim favorecer a absorção deles pelas culturas e aumentar a produtividade agrícola. E aí vem a pergunta do meu trabalho, que é justamente qual a estratégia de aplicação de corretivos fertilizantes altera a distribuição vertical deles e a produtividade das culturas? E a segunda pergunta é, esses efeitos eles vão variar ao longo do tempo e em diferentes locais do solo diferentes? Para responder essas perguntas, a gente desenvolveu um estudo que foi desenvolvido em 3 locais, são 3 experimentos semelhantes. Foi um experimento no Paraná, um experimento em Santa Catarina e um experimento no Rio Grande do Sul. O experimento do Paraná foi realizado em Palmas, num latossolo bruno, clima da região CFB. Esse latossolo ele, tem entre mais de 60% de argila, 62%. O segundo experimento de Santa Catarina foi em Curitibanos, em um campo solo lábrico, que também tem bastante teor de argila, 58%, tem alto teor de potássio e tem bastante matéria orgânica também. O clima lá também é um CFB. E o terceiro experimento foi realizado em Eldorado do Sul, em um clima solo argilúvico, um solo mais arenoso, tem 17% a 18% de argila, e o clima da região é um CFA. O design experimental é o seguinte, a gente tem então 3 formas de calcário, a aplicação seguida da incorporação dele ao solo, a aplicação superficial e sem aplicação de calcário. E dentro desses tratamentos, a gente tem a estratégia de aplicação de fósforo de potássio. E foram 3, sem aplicação, a aplicação a lanço, que eu tratei aqui como superfície, e a aplicação em linha. Essa figura ela mostra como foi feita a condução do experimento. Então, a gente aplicou os corretivos, no caso do calcário, 3 meses antes da implantação da cultura, principalmente a soja, o dourado utilizou o milho no primeiro ano. Na sequência, na semeadura, a gente aplicou os tratamentos com os fertilizantes. E cerca de 6 meses depois da aplicação do calcário, a gente fez a coleta do solo. Ao fim do ciclo da soja, a gente colheu a cultura e depois se realizou as coletas de solo. As coletas foram realizadas da seguinte maneira: a gente fez de maneira estratificada na parcela, coletando de 5 em 5 e por último aqui uns 30 até os 40. A gente fez dessa maneira e justamente um dos objetivos, uma das perguntas do trabalho é responder qual que é a dinâmica desses nutrientes no perfil, como que eles se comportam no perfil em relação à sua disponibilidade. E com essa estratificação a gente consegue ter uma resposta a isso. E a resposta está aqui. Começando pelos dados de pH, então os meus slides vão ser com a informação de qual variável eu estou tratando aqui. E para o pH e para a acidez potencial, eu vou trabalhar separando os gráficos por solo. Na parte de cima eu vou ter o ano, então aqui 2021, e nos 3 gráficos de baixo 2022. O eixo X é a profundidade, então justamente mostrando a dinâmica e a distribuição dos nutrientes no perfil. E no eixo X a gente tem a minha variável, que no caso aqui é o pH. Os meus tratamentos estão distribuídos da seguinte forma: o quadrado azul é o incorporado, a bolinha vermelha é sem aplicação de calcário e o triângulo verde é a aplicação de superfície. O que a gente pode observar, começando aqui pelo latossolo bruno de Palmas? Quando a gente tem um asterisco é o que deu diferença estatística e quando tem um NS não deu significativo. Para o latossolo de Palmas, a gente teve diferença estatística só para as 2 primeiras camadas, ou seja, até os 10 centímetros. Na primeira camada, o tratamento superficial foi superior, porque a gente aplicou o calcário justamente ali. Mas na segunda camada, ele já não diferiu do tratamento incorporado. E o tratamento incorporado ele teve um desempenho menor em superfície aqui, nós também elevou o pH, mas ele foi mais homogêneo no geral aqui, ele não variou tanto na segunda camada como o tratamento superficial. Os outros solos têm um comportamento um pouco diferente em relação aos efeitos em profundidade. Novamente, o superficial foi melhor aqui no solo argilúvico, isso na primeira camada, até 0,5. Mas a partir dessa camada, até os 15 centímetros, o tratamento incorporado ele teve um efeito maior. Ele conseguiu aumentar até os 15 centímetros o pH do solo. No campo solo átomo, que é de Curitibanos, a gente teve um efeito semelhante entre os tratamentos até os 15 centímetros. Aí quando a gente vai olhar o efeito no segundo ano,
a gente tem que, no latosolo Bruno, novamente, o tratamento superficial, ele foi maior na primeira camada, mas já no segundo ano, na segunda camada, ele já passa a perder para o incorporado. Interessante mostrar o resultado do glutosol adjunto, que depois de 2 anos de experimento, ele já conseguiu, com um tratamento superficial, corrigir o pH do solo até camadas aqui de 20 centímetros, que é bastante coisa para o tratamento superficial em 2 anos. E o tratamento incorporado, ele ainda assim foi superior ao tratamento superficial, elevando aqui até os 30 centímetros. Para o cambisolo ápico, a gente não teve diferença nas primeiras camadas e, na sequência, mais em profundidade, até os 30 centímetros do tratamento incorporado foi superior. E o que explica esses resultados? Principalmente aqui, ó, a acidez potencial do solo, H mais AL. O design do slide é o mesmo, só que mudou foi o eixo X aqui, que é a acidez potencial agora. Como eu mostrei aqui, voltando no pH, Palmas teve pouca diferença e o glutosol teve muita diferença em profundidade, já no segundo ano. E por que isso aconteceu? Se vocês olharem a acidez potencial, como eu falei no início, é como se fosse a resistência do solo à alteração do pH. Palmas, se vocês olharem aqui ó, o tratamento sem calcário, ele inicialmente aqui pode chegar até 30 centimol de H mais AF, ou seja, uma acidez potencial altíssima. Quando comparado com os outros solos, que o glutosol aqui não chega a 10, algumas camadas aqui não ultrapassa 5, e no cambisolo ápico também está entre 10 e 15 aqui. Ou seja, bem mais baixo do que no latosolo, que não apresentou tanta diferença na mudança de pH, mas essa diferença está expressa aqui, na acidez potencial, que foi corrigida já no primeiro ano, com a incorporação, até os 30 centímetros, e com a aplicação superficial, ela reduziu até os 15 centímetros. No glutosol adjunto, a gente não teve diferença estatística, porque, como eu comentei, se o solo não vai ter acidez potencial, o calcário que a gente aplicou ele já passou a corrigir o pH. Justamente por isso que a gente já observou no segundo ano essa diferença tão grande de elevação do pH até camadas maiores que a gente não encontrou no latosolo, por exemplo. O cambisolo ápico, para o primeiro ano, eles foram semelhantes aqui, mas ainda assim, o tratamento incorporado ele conseguiu diminuir um pouco mais a acidez potencial. E olhando os dados do segundo ano, Palmas continua reduzindo a acidez potencial, mas agora essa redução se restringe aos 10 primeiros centímetros. Novamente, o glutosol ele não tem diferença. E aqui, no cambisolo ápico, ele já apresenta diferença até os 40 centímetros, ou seja, no segundo ano ele já está corrigindo em profundidade a acidez potencial. O fósforo e o potássio, qual foi a dinâmica deles? Começando pelo fósforo. Aqui eu separei de uma maneira diferente para facilitar a comparação. Então, agora, na parte de cima, nesse slide no geral, a gente vai comparar só o Bruno. Na parte de cima, o ano de 2021 e na parte de baixo, o ano de 2022. O eixo Y continua igual. O X agora vai ser o valor de fósforo. Os tratamentos vai ser: o triângulo verde é a correção em linha, o quadrado vermelho é a aplicação a lanço superficial, e a bolinha amarela é sem aplicação de fósforo e potássio. Essa linha tracejada aqui em vermelho seria o nível crítico do nutriente, tanto para fósforo quanto para potássio, que eu vou mostrar depois. Qual foi o comportamento do fósforo no latosolo? O tratamento a lanço, em geral, independente da estratégia de aplicação de calcário, ele tende a aumentar bastante a superfície, a disponibilidade de fósforo, mas já na segunda camada ela reduz bastante, justamente devido à baixa mobilidade do fósforo. Principalmente no solo como esse, que tem mais de 60% de argila, então tem bastante óxido de ferro também. O tratamento em linha ele foi mais homogêneo, apesar de às vezes ser menor na primeira camada do que o tratamento superficial, a lança, ele foi mais homogêneo no geral. Até os 10 centímetros aqui, ele reduziu um pouquinho, mas ainda deu diferença dos outros tratamentos. Até os 15 centímetros para todos. No segundo ano, a gente já não teve diferença estatística para as aplicações de calcário. Ele só diferiu quando não foi aplicado o calcário, a aplicação superficial continuou sendo maior. Eu aplico no triângulo de superfície e aumenta a superfície. E no glutosol adjunto, como é que foi?
Quando você aplica calcário incorporado, a aplicação superficial ela foi maior em todos os calcários, na verdade, mas a aplicação em linha, no geral, ela foi mais homogênea. Então, quando aplica calcário incorporado, ela consegue aumentar até os 15 centímetros, diferindo de todos os tratamentos. E com as outras estratégias, ele difere das duas no geral. No segundo ano, a gente mantém essa diferença do que o tratamento superficial ele aumenta mais, até o 0,5, mas ele consegue, o fósforo nesse solo, chegar a profundidades maiores, até 20 centímetros de profundidade, tanto para aplicação em linha quanto para aplicação superficial. Isso quando o calcário é incorporado. Quando você tem o calcário em superfície e tem condições de acidez, não há diferença entre as estratégias. No campo de solo, a gente não observou diferença nenhuma entre, independente da estratégia de calagem, não houve efeitos das estratégias de fertilização. E agora, começando sobre o potássio, nos diferentes estratégias de aplicação de calcário, no latossolo bruno, no primeiro ano. A aplicação superficial e a aplicação em linha, elas foram superiores, as duas ao tratamento de controle, e as duas conseguiram, na primeira camada, elevar acima do teor crítico a disponibilidade de potássio. A gente teve que o tratamento superficial, ele se manteve próximo ao nível crítico até os 15 centímetros e diferiu do tratamento de controle da aplicação em linha. Quando o calcário é aplicado em superfície, a gente só encontrou diferença na primeira camada, onde o tratamento superficial foi superior, seguido do tratamento em linha e depois da testemunha. No litossolo argilúvico, a gente teve diferença para a primeira camada, no primeiro ano, onde novamente, quando o calcário é incorporado, a aplicação na condição é superior na primeira camada, seguida da aplicação em linha e depois do tratamento controle. Quando o calcário é aplicado em superfície, ele inverteu, mas ficou muito próximo dos dois, quando a aplicação em linha foi superior à aplicação a grosso. No segundo ano, a gente teve diferença somente quando o calcário é incorporado, onde a aplicação em linha ela foi superior até os 10 centímetros, independente dos tratamentos aqui, a aplicação superficial, ela não diferiu do controle. Para o campo de solo, a gente não tem dados de potássio, porque, como eu falei, o solo ele já tinha bastante potássio, e aí a gente optou por não fazer aplicação nesse solo. Então a gente trabalhou só com o latossolo e o litossolo no caso do potássio. E os valores de produtividade, como se comportou a produtividade das culturas, também era uma das perguntas que eu queria responder. Começando pelo latossolo, então aqui a gente tem soja no primeiro ano e soja no segundo. No eixo Y a gente tem a produtividade das culturas, no X a gente tem os tratamentos com calcário e as cores das barras elas indicam um tratamento com fertilização. A cor vermelha ela indica a fertilização em linha, a laranja indica a fertilização a lanço e o amarelo indica o tratamento de testemunha. O que ocorreu? A diferença foi maior, mais expressiva no primeiro ano, então a gente tem que, independente da estratégia que ambas, quando o calcário é incorporado, elas aumentam a produtividade em relação ao testemunho. Quando o calcário é aplicado em superfície, somente a aplicação dos fertilizantes em linha foi capaz de aumentar a produtividade. E aqui, quando não é aplicado o calcário, independente da estratégia que você utilize para a aplicação do fósforo de potássio, elas aumentam em relação à testemunha, não a aplicação de calcário e não a aplicação de fertilizantes. No campo solo A, a gente tem valores aqui meio estranhos até, que a testemunha ela produziu mais do que os tratamentos. Mas como eu comentei, ele já era um solo naturalmente fértil antes da implantação do experimento. Então, o que eu imagino é que, inicialmente, esse solo ele tinha uma condição de fertilidade e disponibilidade de nutrientes boa no primeiro ano. Então, não houve muita diferença aqui em relação à testemunha. Quando o calcário foi incorporado, inclusive, ela foi até superior aos outros tratamentos. Mas no segundo ano isso já inverte, porque possivelmente os nutrientes foram utilizados e no segundo ano a gente já conseguiu observar uma diferença entre as estratégias de fertilização. Onde aqui, quando o calcário é incorporado, a aplicação superficial, a lança foi superior,
quando o calcário é aplicado em superfície, ambas as estratégias de fertilização foram eficientes para aumentar a produtividade, e quando não é aplicado o calcário, só a aplicação em superfície dos nutrientes foi suficiente para aumentar a produtividade. No Brito Solar Groove, porque a gente tem uma situação um pouco diferente, porque a gente tem produtividade de milho e depois produtividade de soja. Novamente, no primeiro ano, ele foi mais expressivo a diferença. Quando o calcário foi incorporado, o tratamento em linha, ele foi bastante superior aos demais em relação à produtividade. Quando o calcário foi em superfície também, o tratamento em linha foi superior para aumentar a produtividade do milho. E quando não é realizada a aplicação de calcário, independente da estratégia de fertilização que a gente utiliza, elas conseguem aumentar em relação à questão em linha a produtividade do milho. Na soja, como eu comentei em palmas, no segundo ano as diferenças não foram tão expressivas. Aqui também, no segundo ano, as diferenças não foram tão expressivas quanto no primeiro. Mas ainda assim, a gente consegue observar que quando o calcário é incorporado, o tratamento em superfície, a aplicação ao luz foi superior, e quando não é aplicado o calcário, a aplicação em linha foi superior. Quais são as conclusões que a gente tira nisso? A primeira delas é que a correção da acidez na primeira camada ela foi semelhante entre as estratégias. No geral, a aplicação superficial ela tende a aumentar um pouco mais, mas quando você analisa isso em profundidade, a incorporação do calcário ela foi um pouco mais eficiente, se mostrando mais homogênea e aumentando até camadas mais profundas. Para a disponibilidade de fósforo e potássio, ela é maior em superfície quando aplicada a luz, os nutrientes com a superfície, mas ela é mais homogênea em linha. E ela ainda tem um efeito do tempo, ou seja, as diferenças elas ocorrem de um ano para outro quando o calcário é aplicado e incorporado. E a produtividade das culturas ela vai variar muito, tanto em função das estratégias, quanto em função do local, principalmente, e também do tempo. E as condições naturais desses solos também, como a gente pode observar aqui. Para finalizar, Heráclito foi um filósofo grego, pré-socrático, que ele disse que a gente nunca pode entrar duas vezes no mesmo rio. E trazendo essa máxima para a fertilidade do solo, a gente também nunca aduba o mesmo solo. E essa mensagem eu quero trazer para o meu trabalho. Conhecer as estratégias de aplicação dos corretivos e fertilizantes vai nos permitir entender a dinâmica que ocorre em cada solo ao longo do tempo e, claro, a distribuição desses nutrientes no perfil para conseguir identificar qual que é a melhor estratégia para aumentar a produtividade das culturas e manter a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Muito obrigado.